Fala, nação tricolor, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mais Um Bahia. Eu me chamo Malha e vamos falar de Bahia. Fala, nação! Bora bater um papo. Hoje tem Bahia, nós já sabemos. Nós já vimos que os filhos de Everaldo assinaram o contrato com Bahia e tudo mais. Mas hoje eu escolhi um assunto. Na verdade, eu vi esse assunto e achei super interessante trazer aqui no canal pra gente conversar. Que são as bets no futebol brasileiro. Não vou me aprofundar muito, vai ficar aqui pelo Brasil mesmo. Porque houve uma queda de patrocínio das bets no futebol brasileiro de 33%, se eu não me engano. Vou trazer a matéria já. E aí eu vi uma galera conversando sobre isso, no qual eu acompanho esse canal e eu gosto muito. Vou trazer também, mas antes, bora conversar aqui entre a gente. Temos exemplos disso no nosso clube, o Bahia, que tinha um patrocinador master que era uma casa de aposta. E hoje não é mais. Clubes como Vasco, Grêmio, Inter, Santos, o Red Bull, o Mirassol também, que o Mirassol já não tinha e o Red Bull, se eu não me engano, também não. Mas Vasco, Grêmio, Santos, Bahia, Inter, acho que Curitiba também, tiraram o seu patrocinador master, que era uma casa de aposta, e meio que as bets estão perdendo espaço no Brasil em relação a futebol. Isso se dá, até onde eu pesquisei, isso se dá ao grande número de bets, que virou uma febre e virou uma polêmica por pessoas que estavam apostando e meio que viciando. Não vou entrar muito nesse detalhe porque eu não sei até onde o YouTube permite que eu fale sobre isso. Mas vocês entenderam do que eu quis dizer. Deixa eu trazer essa matéria rapidinho só pra gente fazer um resumão. E a gente vai pro vídeo. Olha. Série A 2026 inicia com menos casas de aposta nos uniformes e queda de 33% dos patrocínios. Pois é. O Campeonato Brasileiro Série A de 2026 começou com um cenário diferente no mercado de patrocinadores esportivos. Nesta temporada, somente 12 clubes exibem marcas de casas de apostas esportivas, que é diferente das outras. Eu não posso citar aqui, porque senão dá BO no vídeo, mas é diferente das outras, que tem os miau. Vocês entenderam? Os miauzinho. Apostas esportivas é diferente dos jogos de azar. Onde eu parei? Nesta temporada, somente 12 clubes exibem marcas de casas de apostas como patrocinadores principais em seus uniformes. Números que respondem a uma cerca de 33% em relação ao ano anterior, quando 18 equipes mantinham acordos com empresas do setor. O recuo ocorre após o encerramento de contratos que não foram renovados. Clubes tradicionais como Vasco, Grêmio, Internacional, Curitiba, Bahia e Santos iniciaram o Brasileirão sem patrocinador master, ligado às respostas, e atualmente seguem sem negociações para fechar novos contratos comerciais. A gente até achou que o Bahia seria o Banco BMG, mas até o momento tá camisa lisa ainda, né? Eu tinha reparado esses dias no Inter. Eu falei, a camisa do Inter também tá lisa. Não tinha reparado os outros clubes, mas a do Inter chamou bem a atenção. Mesmo com a redução de números de parceria, o segmento ainda encontra os maiores valores do futebol nacional. O Flamengo, por exemplo, lidera uma folga de ranking de patrocinadores ao receber cerca de 268 milhões por ano da Betano. O que gerou nessa época um alvoroço, uma revolta, porque a Betano é a patrocinadora do futebol brasileiro
e estava patrocinando um clube, né, do futebol, do Brasileirão, e estava patrocinando o Flamengo e tudo mais. E eu lembro que nessa época vieram com algumas desculpas, outras pessoas vieram aí questionar, e ficou por isso mesmo. Mas aí agora bora entender a fundo, de uma forma mais técnica, o que realmente aconteceu com essas casas de apostas. Pelo que eu entendi, ao meu ver, é porque criou um grande número e realmente, você olha hoje, até o Wesley Safadão hoje tem uma casa de aposta. Então assim, foram criando as bets e eu creio que as pequenas bets sentiram esse aumento. Um exemplo é a galera que roda Uber. No começo, eu pelo menos particularmente moto Uber, conheço uma galera que faturava muito bem. Não que hoje não fature, mas faturava muito bem. Porque só tinham eles. E aí a gente vê índice de desemprego, tudo mais, a galera querendo trabalhar pra si, a galera que tem suas motos e tá desempregado, acaba migrando pra esse ramo, até mesmo por eu ver algumas pessoas até aqui no YouTube dizerem que estavam ganhando muito bem e hoje o índice de motorubers aumentou. Então, conheço pessoas próximas a mim que rodavam, hoje perderam o ânimo de rodar porque, exemplo, às vezes fica esperando uma viagem, porque tem muita gente na rua. Isso se quer outros fatores que eu não vou abordar aqui no canal, que é questão de desemprego e tudo mais. Mas assim, tem muita gente no mercado, então meio que ficou um pouco mais escasso. Exemplo, gente que faturava 5 mil, hoje tem que ralar muito mais para faturar esses 5 mil rodando moto Uber. Entende? Porque tem mais gente na rua. Às vezes fica ali parado esperando uma corrida, porque o número aumentou. Vocês conseguiram entender, né? Pelo que eu entendi, a mesma coisa aconteceu com as bets. E as bets pequenas sentiram esse peso. Bora acompanhar o vídeo. Vocês vão entender de uma forma mais formal. Só para dar os créditos do canal Esportes Market Marques. Eu amo esse canal. Eles têm uns assuntos assim relacionados ao futebol, ao geral do futebol, que é muito bom. E é sempre bom a gente ter certos conhecimentos, né? Bora lá. E pegando um gancho nessa linha, quando a gente fala de potencial de receita, como você colocou, nesse clube, clube dos clubes acima de 700 milhões, né? Acho que uma questão que tem se debatido muito na mídia e que todos os clubes se apoiaram nessa, vamos dizer assim, nessa feature, ou para alguns nessa muleta, foram as casas de apostas, né? Acho que, de fato, as casas de apostas vieram muito com esse mecanismo, né, para ajudar os clubes, né? Acho que durante muito tempo ele se acomodou disso. Quando as casas de apostas amadurecem as operações aqui, estão num outro momento ali, né, num segundo passo, a gente vê ali, como você comentou no início do nosso programa, alguns clubes que estão até nesse clube que você comentou aí dos mais 700 milhões, perdendo seu patrocínio de casa de aposta, começando o campeonato sem patrocínio master, que no final, hoje é uma das grandes linhas de receita do time do Blockbuster, vamos colocar ali, né, o Flamengo, né? E aí eu queria até colocar aqui um ponto de dúvida para você, que vem acompanhando muito isso, o porquê você acha que as casas de apostas hoje, elas têm deixado alguns clubes? Qual que é o momento dela, né? Acho que eu tenho uma opinião aqui minha, depois eu quero debater um pouco com você nessa reta final de programa, mas como que você vê isso? Por que você acha que tem acontecido? Isso é uma bolha, não é uma bolha? Como que você vê? Perfeito. Cara, assim, né, quando a gente toca a empresa, a minha empresa, a sua empresa, qualquer empresa, você tem elementos, né, de ordem que estão ao seu alcance, né, que são de microgerenciamento, mas também tem uma questão de macrogerenciamento. O que é o macrogerenciamento? São fatores externos que impactam no seu negócio. E cabe a você entender esses fatores externos. Hoje não, né? Há 2 anos o mercado já vem por um processo de bets de regulamentação e fiscalização. Isso naturalmente pegou uma série de empresas que não é que eram empresas ilegais, mas que eram empresas, lembra quando a gente falou da agência reguladora? Empresas que não eram 100% adequadas àquela regulamentação, mas que tinham licença de operação. Conforme, eu brinco, o esportes é meu MBA da vida, né? O episódio com o Gui Figueiredo, da Betano, ele é muito explicativo nesse sentido. Está havendo uma consolidação do mercado. Então, as empresas que são multinacionais, que já estão acostumadas a apresentarem essa documentação, propor, né, para os órgãos reguladores adequações, que continuam conseguindo operar normalmente, essas empresas elas estão se consolidando no mercado e estão deixando o custo de manutenção muito pesado para as bets menores.
E essas bets menores, além de tudo, elas têm um aumento de carga tributária cavalar, né? Então, tem um case aí que acho que vale muito a pena para todo mundo estudar, que é o do Uber, né? O Uber, imagina, ele não contrata o motorista, ele não paga gasolina, mas o Uber ele tem uma margem muito apertada. Por quê? O custo regulatório do Uber é gigantesco. A adequação do Uber regulatório em cada país, todos os desdobramentos, dados, o consumo, usuário, proteção, uma série de compliance, tudo que o Uber tem que fazer é quase que um banco, praticamente. Então, quando você olha esse cenário, as bets pequenas, elas estão sendo sufocadas, e a tendência aqui no mercado, você tem aí uma consolidação. E aí quando você olha para o futebol, essa consolidação ela já vinha sendo especulada há 1 ano e meio, mas o futebol ele vive como se não houvesse amanhã, é um dependente químico, né, o nosso futebol brasileiro. Então, ele sabia que ele não podia beber, mas ele passa na frente do bar e acaba se emocionando e entra, né? Então, no final, o que aconteceu desculpa até a gente passar a palavra para você, mas o que aconteceu é que os clubes aumentaram os salários, a folha, fizeram contratos de longo prazo e agora eles vão sofrer esse período de desinvestimento. O Gui Figueiredo ele é muito claro, ele fala, olha, em 2025 já teve um enxugamento. É que como a Betano bateu o recorde de aporte no Flamengo, a gente não vai olhar esse número tão vívido quanto ele é. É um outlier, né? É um outlier. É um outlier até pela marca e pela comercialização. Acho que é muito legal a sua visão regulatória, do custo regulatório, até porque o case do Uber é muito interessante quando você trouxe. Essas bettings que têm se consolidado, elas têm escala, né? O que você comentou. Então, para ela, se tem alguma região que hoje está dando resultado negativo, em algum momento ela vai se equalizar e alguma outra região vai compensar isso, né? Eu acho que um ponto que eu queria agregar aqui à sua análise, que foi brilhante, né? É que eu também acho que tem uma questão super importante que falta para o clube nessa linha que você trouxe, fazendo uma analogia com a saúde, quase o clube é um diabético, vamos dizer assim, ele come doce e depois ele vê como vai acontecer ali, né? Ele não quer nem saber, ele vai se esbaldar. Eu acho que falta um pouco das frentes de negócio dos clubes entender o quanto que o fornecedor, ou o cliente dele, ganha de receita para ele fazer essa cobrança, né? Então acho que isso é super importante, né? Até quando a gente fala sobre direitos de transmissões, hoje as grandes ligas, né, NFL, NBA, etc., ela sabe de fato quando o broadcast vai monetizar com ela, por isso que ela cobra aquilo, que é o potencial e o potencial de oportunidade que tem ali na mesa para ela de fato cobrar pelo produto dela, né? Eu acho que isso é muito importante sempre os clubes terem isso mapeado para não acontecer o que aconteceu, que tem muitos que definem como bolha, mas talvez eu não vejo como bolha, né? Ali, a gente já viu esse movimento com a Caixa, que tinha a clássica propaganda dos poupançudos, né? Que muitos clubes ali conseguiram surfar a onda por ter a certidão negativa em dia e outros não, né? A gente viu isso das gigantes da tecnologia, aportando dinheiro aqui, Samsung e LG naquele momento, e até a própria Coca-Cola nos anos 80 fazendo esse movimento e depois saindo. Eu acho que tem uma questão aqui que é super importante os clubes começarem a ganhar conscientização, que você traz ali no seu discurso do Palmeiras, o produto, né? Você faz um produto legal, o consumidor, ele vai se conectar, ele vai vir, né? Ele é um consumidor leal, ele advoga para o produto. E eu acho que falta os clubes trazerem isso para as bettings. Então, trazer os resultados, trazer conversão. Acho que enquanto foi uma plataforma de awareness, para a betting fazia sentido, que você colocou, né? Chegar naquele início ali, ter awareness, falar com uma plataforma nacional, independente se estava convertendo ou não. Quando essas grandes casas, elas sentam ali no Brasil, elas estão ok regulatoriamente, como você coloca, elas conversam com outras plataformas de comunicação como o Big Brother, se conecta com outras plataformas como a Globo, que também são nacionais, e traz esses resultados em alguns momentos ali de conversão, ou até mesmo de entendimento de consumer insights, com quem eu falo, porque eu falo, quando eu falo, e coloca 24/7, né? Vou dar um exemplo aqui do Gui Figueiredo, como você colocou, e até mesmo o Sporting Bet com o Antônio Forjaz aqui, né? Esses players hoje eles estão não só no futebol, eles estão no Big Brother, né? Como a Betano fazendo o seu case. Então, acho que para a gente começar a converter esse custo-benefício, como você colocou, né? Que é uma operação cara, e esses grandes players sabem, eu acho que falta o clube ele ser essa plataforma de mídia. O clube deixa de ser só uma plataforma de jogo, mas como alguns gestores de futebol têm começado a falar hoje, ela passa a ser uma plataforma de relacionamento, né? Eu tô com o meu torcedor hoje, amanhã e para sempre, né? Um dia sim, um dia também. Então acho que falta o clube entender isso, né? Fazer pós-venda, trazer, que aí você começa a conversar com plataformas que estão acostumadas com isso, que elas precisam de ter retorno na veia, rentabilidade, e volta um pouco do que a gente fala, né? De atuar no ambiente regulatório. Acho que ele me estendi um pouco mais, mas aqui falando um pouco mais de produto, né? Eu acho que produto é importante estar preparado para receber esses grandes players do mercado. Que aí não vai ser só a bet. Aí vai vir empresa de tecnologia, aí vai vir automotiva, aí vai vir os carros elétricos. Aí não vai mais ter bolha em cima, vão ter ondas de monetização em cima daquele produto que quer converter com essa base apaixonada pelo clube. Pô, eu me dá o quentinho no coração, porque é isso. A gente não tem só analista financeiro aqui, a gente tem analista de marketing. Então, estamos ouvindo uma autoridade aqui, né? Então, eu concordo 100%. E aí aqui, assim, até como leigo nessa área, eu te devolvo uma pergunta. Você acha realmente que, vamos lá, quando a gente ligava a televisão há 15 anos atrás, você tinha uma série de propagandas de empréstimos consignados. Passou essa bolha, tá? Ainda assim, a Crefisa associou sua marca ao Palmeiras.
Quem você acha que ganhou no final da relação? A Crefisa ou o Palmeiras? Para mim, muito claramente, a Crefisa. A Crefisa passou a ser conhecida nacionalmente. Então é um exemplo como talvez um clube tenha que se preparar e mostrar para uma Bet, falando, olha, eu sei que o mercado está em consolidação, mas se você agregar a sua marca ao meu clube, o índice de projeção de produtos que a gente oferece, de capilaridade, vai ser tão grande que esse case aqui ele vai ser contra mercado. Então, esse tipo de coisa é muito legal, né? E eu acho que ser parceiro, né? Eu acho que quando a gente fala de uma bet, igual uma Crefisa também, que precisa de resultado na veia, né? Como você colocou, acho que o Palmeiras foi super importante, como você disse, para a consolidação da Crefisa, né? Eu acho que a Crefisa, ela passa a ser ela deixa de ser uma empresa quase meio que B2B2C, e ela vira de fato B2C, ela tá ali, né? De fato, aos olhos dos telespectadores. Acho que até o storytelling ali, né? É importante para ela, fala bem, fala mal, falem de mim. Mas eu acho que no caso das bets, pegando um ponto aqui da sua deixa, eu acho que o clube tem que se preparar para um mecanismo tecnológico. Ter uma base unificada, para de fato você não explorar só a interação com o seu torcedor na camisa, na experiência, naquele momento com o torcedor que está próximo. A gente sabe que o torcedor, ele consome 24/7 daquele produto. Então, quanto você consegue, de fato, traduzir isso em comunicação via N outras plataformas, onde você vai estar ali, você só vai conseguir colocar de pé se você tiver um banco de dados unificado, onde você está monitorando todas as interações dos seus torcedores ali e, de fato, comunicando essa parceria em todos os momentos daquela jornada. Então, acho que isso faz parte de uma atualização que essa bet ou esse parceiro, como a gente colocou, high-end, que vai vir aqui preencher e pode estar como patrocinador master, ou não necessariamente estar com master, mas colocando mais dinheiro possível, ele já está bebendo dessa fonte na Europa ou nos Estados Unidos e ele quer ver aqui como uma consolidação de produto. E eu acho que isso está super em linha. Acho que tem alguns clubes que têm feito esse movimento, a gente vê grandes surpresas no mercado acontecendo, então acho que é natural, mas acho que os clubes têm que se preparar para isso, para não ter sustos. Galera, eu acho que desencadeia também muito a questão de a população hoje, pelo menos uma parte da população hoje abriu um pouco os olhos para essas questões dos jogos, vou colocar em geral assim, jogos de azar. Eu acho muito isso. Eu tinha ouvido falar, não é uma certeza, mas que as bets queriam resultados, né, por conta do tamanho do clube. E elas colocavam muita expectativa nisso. E, por exemplo, no Bahia, essa expectativa que ela tinha não foi alcançada. E eu vi até alguns comentários. Lógico, o torcedor não é burro, o torcedor é obrigado a apostar e tal. Então eu acho que reflete muito a isso, né? Mas deixem aí nos comentários o que é que vocês acham. Por hoje é só. Beijo tricolor, fiquem com Deus e até a próxima.